ganhar esse jogo depois de ter tido esse papel negativo no jogo anterior, que a gente acabou entrando no play-in, a gente acabou entrando nos playoffs e foi um jogo, acho que foi o meu melhor jogo até o momento na NBA. Tem sido difícil, né, essa competição com jogadores de altíssimo nível, né, na minha posição. Quando eu assinei com o Cleveland, o Donovan Mitchell ainda não estava aqui, ele foi trocado depois de eu ter assinado. Então, quando eu tomei a minha decisão de armadores mesmo, só estava eu, o Darius Garland e o Ricky Rubio, que estava lesionado, ia ficar praticamente quase metade da temporada de fora. Então, para mim, na minha cabeça era uma oportunidade boa para eu ganhar minutos, para eu conseguir jogar e ter oportunidade num time que eu sabia que ia estar brigando para entrar nos playoffs. Mas um mês e meio depois de eu ter assinado com eles, começou, né? Aconteceu a troca. E aí, quando a gente começou a temporada, eu percebi que o técnico gostava de jogar com poucos jogadores, então a rotação que a maioria dos times jogam com 10, 9 jogadores aqui era um pouco mais curta, ele joga com 8 às vezes, então para mim ficou um pouco limitado, né, os meus minutos, ficou muito difícil de eu ganhar posição no time competindo com caras que são super estrelas, né? O Donovan Mitchell, que já é um All-Star pela terceira ou quarta vez, o Darius Garland, que foi All-Star ano passado, esse ano não foi, mas tem números de All-Star, o Ricky Rubio, que também tem uma experiência enorme na liga, que também acabou de voltar de lesão. Então saber que eu estou competindo com esses jogadores, acho que acaba me empurrando para ser o meu melhor. É muito difícil me manter motivado e 100% fisicamente, 100% mentalmente todos os dias, mesmo quando você não está jogando, né? Eu às vezes fico, 4, 5, 6 jogos sem entrar, fora da rotação, e esses são os momentos mais difíceis, né? Que eu acabo indo pro treino e na minha cabeça eu tô indo pro treino para quê, sabe? Eu tô aqui correndo, treinando, me matando para não jogar, que a gente que é atleta, né? Atleta quer jogar. O treino a gente gosta, a gente faz porque a gente ama o esporte, mas o importante, né? O principal pra gente é o jogar, é estar lá no jogo, é estar competindo, estar brigando para ganhar, para ganhar vitória. E não ter isso para mim é um pouco desmotivante, mas eu sei que faz parte. Eu tento ficar preparado, né, 100% todos os dias. Eu sei que às vezes, e já aconteceu nessa temporada, de eu ir pro treino na manhã do jogo achando que eu não vou jogar e chegar no treino, o técnico falar, você vai ser titular hoje à noite porque esse jogador não vai jogar, esse jogador não vai jogar. E aí as coisas mudam assim de uma hora para outra, e se eu não estiver preparado, eu não vou conseguir aproveitar a minha oportunidade. Muita gente acha que o atleta é só ali dentro de quadra, né? E nos treinos. Mas eu, desde o momento que eu acordo, eu tô fazendo coisas, né? Usando ferramentas para me manter mentalmente, fisicamente preparado. Que seja uma meditação quando eu acordo, seja a minha alimentação, os suplementos que eu tomo quando eu acordo, independente de estar jogando ou não. Meditação antes de ir para um jogo, de saber que tem grande chance de eu não jogar, mas também tem uma chance mínima de acontecer alguma coisa, falta, alguém machucar e eu ter que ser jogado na fogueira, né, entre aspas, e eu ter que render. Então eu tenho essas ferramentas, principalmente mentalmente, né, de meditação, de visualização, dormir bem, comer bem. Eu acho que tudo isso afeta no rendimento do atleta, né? E igual eu falei antes, é mais difícil manter tudo isso numa temporada como essa que eu não tô jogando do que numa temporada que eu sei que eu vou jogar, eu sei que eu vou entrar, que se uma noite mal dormida ou uma alimentação ruim ou um dia que eu não fiz uma meditação, eu sei que a consequência disso vai ser um pouco maior do que se eu não meditar ou se eu comer mal numa temporada que eu não tô entrando tanto. Então é difícil eu manter essa cabeça no lugar e o pé no chão e manter
com minha rotina, né, de ferramentas, mas é o que eu faço fora de quadra e que tem me ajudado muito para estar preparado, né? E é uma coisa que me diferencia de muitos jogadores, o estar preparado, mesmo depois de não jogar 3, 4 jogos. Continuar fazendo o que eu estou fazendo, buscando maneiras de melhorar dentro e fora da quadra, buscando maneiras que seja de suplementos, que seja alimentação, a gente com a ciência evoluindo cada vez mais. É uma coisa que eu gosto, né? Eu acho que por isso me ajudar dentro de quadra, eu gosto de saber o que são os melhores suplementos, o que são os dietas que te ajudam com estar mais focado, com você ter menos inflamação no seu corpo, que acaba te ajudando a ter menos dores e acaba te ajudando a conseguir jogar melhor. Então, tudo isso, né, esse 360 que você falou, de buscar maneiras em todas as partes para conseguir ser cada vez um melhor jogador de basquete. Acontecem coisas na vida que acontecem com todo mundo, mas normalmente as pessoas que estão mais com a família podem estar quando algum familiar acaba falecendo, quando é para o enterro ou para reuniões de família. Eu não pude participar de nada disso, né? Meus avós por parte de mãe faleceram quando eu estava durante a temporada, então não pude voltar ou não pude me despedir deles. O meu avô por parte do pai também a mesma coisa, passou acho que 1 ou 2 anos muito mal, que as últimas vezes que eu tive com ele já nem lembrava direito quem eu era, né? Então assim, foi muito difícil, e eu estando longe nesses momentos, eu acho que com certeza foram os momentos mais difíceis pessoais, né, durante a minha carreira. Eu acho que minha melhor partida na NBA foi com o Washington Wizards 2 temporadas passadas, e foi um jogo que foi contra o Toronto Raptors. Eles estavam jogando em Tampa, né, porque por causa do Covid a gente não podia ir para o Canadá, e era um jogo que a gente estava brigando para entrar no play-in, para ter a chance de entrar nos playoffs. E eu fiz 25 pontos, fiz 2 lance livres no final do jogo, muito importantes para ganhar esse jogo. E o mais legal é que 2 ou 3 semanas anterior, né, a esse jogo, a gente tinha jogado contra o Toronto na casa deles, e eu tive um papel negativo, né, entre aspas, que acabou custando a gente o jogo. Eu estava marcando o cara que acertou a última bola dos 3 para virar no último segundo. E acho que foi o momento mais difícil daquela temporada, né? Entrei na quadra assim com esse pensamento, sabe, que eu devia algo a mais ao meu time contra o Toronto, e eu lembro de ter ido pro lance livre no final do jogo com tanta confiança de que a vida e de que as coincidências tinham me colocado ali para ganhar esse jogo depois de ter tido esse papel negativo no jogo anterior, que foi um jogo marcante para mim. A gente acabou entrando no play-in, a gente acabou entrando nos playoffs, e foi um jogo, acho que foi o meu melhor jogo até o momento na NBA. E eu tenho jogo pela seleção brasileira, que foi um jogo contra a Argentina no Mundial da Espanha. Eu fiz acho que 22 pontos, 21 pontos, e acho que não errei nenhum arremesso de quadra. Contra a Argentina, que a gente sabe que tem um gostinho especial, né? Sempre que a gente ganha deles. E foi depois de dois campeonatos que a gente tinha sido eliminado pela Argentina. Uhum. Foi foi o Mundial da Turquia em 2010, a Olimpíadas de Londres em 2012, que a gente tinha perdido para a Argentina e sido eliminado. Então foi um jogo que a gente sabia da importância, e que ninguém esperava, né, que eu ia ter um papel importante. Acabei fazendo um bom jogo, e foi, acho que, o meu melhor jogo com a seleção brasileira. Sim, eu tive um contato muito legal com os brasileiros que estavam na liga quando eu cheguei, até porque a gente já tinha jogado na seleção
4, 5 anos juntos. Então eu fui muito bem acolhido pelo Leandrinho, Varejão, Nenê, Thiago Splitter, que eram os que estavam aqui há mais tempo e me ajudaram muito com bate-papos, palavras, sabe, acho que uma coisa que eu não esqueço é o Varejão me falando, né? Você foi draftado, você assinou um contrato com o Utah Jazz, mas o mais difícil é você se manter. Então, tenha cabeça boa, continue trabalhando, continue treinando. E realmente, né, tem muitos jogadores que entram aqui que em 1, 2 anos já não tem mais oportunidade. Aconteceu com alguns brasileiros jovens, mas eu tinha, né, contato com esses jogadores quando eu estava aqui. E tento também passar essa mesma experiência aos jogadores que estão chegando, né? Então, o Didi, que está no time da D-League lá em Cleveland, a gente bate papo de vez em quando. O Gui Santos, que eu acho que é a próxima promessa, né? Que é o que está mais perto de conseguir uma chance na NBA, que está no time da D-League do Golden State. É um cara que jogou no Minas igual eu, e o pai jogou basquete igual o meu pai, e eu vejo muitas coisas parecidas, e a gente bateu um papo esse verão em Las Vegas quando ele estava jogando a Summer League, e pretendo também estar com eles, né, na seleção, em outras competições com a seleção brasileira, e poder ajudar e passar essa experiência para eles. Mas eu acho que falando de atuações, né, de assim, um jogo que eu tava e esse jogador teve uma ação incrível, tive duas, né, na verdade. Uma foi o último jogo do Kobe Bryant, que ele fez 60 pontos, foi assim uma coisa fora de série, né? Ele já estava no final da carreira, no último jogo da carreira dele, e ele fazer o que ele fez, a gente estava jogando contra eles, foi uma coisa que eu achei impressionante. E a segunda foi esse ano que o Donovan Mitchell fez acho que 71 pontos, num jogo que eu acabei jogando do lado dele, né? Passei momentos na quadra com ele, e foi uma coisa assim que aconteceu tão naturalmente, mas na hora que acabou a gente olhava um pro outro no vestiário e falava, nossa, o que foi isso? Porque ele praticamente virou o jogo sozinho, a gente estava perdendo acho que de 15 pontos, ele praticamente virou o jogo sozinho, fez uma bola maluca depois de um lance livre que ele mesmo errou, ele pegou o rebote e finalizou, mandando o jogo para prorrogação, e na prorrogação também ganhou o jogo praticamente sozinho. Foram, acho que esses dois jogos, né, acho que foram as duas melhores atuações que eu presenciei dentro de quadra. Não, é muito diferente o dia a dia na NBA. Para comparar um pouco, né? Quando eu jogava na Europa, a gente dividia o quarto sempre com alguém, tinha horário para todas as alimentações quando a gente viajava, então era café da manhã junto, almoço junto, jantar junto. O time tinha eventos obrigatórios, né, que a gente tinha que fazer com o time, então era uma coisa muito mais unida, era uma coisa muito mais em grupo, igual você falou. E aqui na NBA, eu acho que não é de todo mal, porque você ter um quarto só para você, sabe, numa temporada que você vê os seus companheiros de equipe todo dia, te dá um alívio, né? Mas te dá também essa solidão, entre aspas. Você sempre chega, tá num quarto de hotel 5 estrelas, super, sabe, chique, que você às vezes quer ter alguém com você, né? Então, você chega aqui, então você não tem horário para café da manhã, não tem horário para janta. Você, se quiser jantar fora, você vai. Se quiser jantar no hotel, você janta. Não é tão rígido, né? Se você quiser sair para balada, você sai. Você arca com as suas próprias decisões, né? As consequências das suas decisões, se você não estiver mal no dia seguinte ou o que for. Então é realmente muito diferente. E é cansativo porque as viagens são muito mais viagens do que quando eu jogava na Espanha. As viagens, a gente chega em casa às vezes 3, 4 horas da manhã e tem que jogar nesse mesmo dia.
E as pessoas não veem isso, né? As pessoas que assistem o jogo pela televisão já assistem o jogo que passa, né? Porque nem todos os jogos são televisionados para o Brasil ou numa TV aberta, né? Que todo mundo tem acesso. Então é realmente muito diferente, muito cansativo, mas tem seu lado bom. A gente joga, às vezes tem semana que em 7 dias a gente joga 5 jogos. Acho que o mínimo de jogos numa semana são 3. Se a gente tiver sorte, né? Se for uma semana tranquila pra gente. Mas, e para voltar, né, no começo da nossa conversa, por isso que ainda quando você tá na situação de não jogar, de você não entrar nos jogos, é mais difícil aqui do que eu acho do que lá fora, porque a gente não treina praticamente, né? Então, se eu tô de fora 3, 4 jogos, eu perco o ritmo de jogo e não tem aquela, sabe, aquele gostinho de competição, né? Que querendo ou não é o que a gente gosta, né? Tá aí pra fazer. Treino, às vezes no treino você ainda acaba competindo, jogando 5 contra 5 com seus companheiros, sabe? Então você acaba se divertindo mais, mas aqui não, né? Aqui eu tenho que achar meu momento sozinho, às vezes é ir na academia do meu prédio, às vezes é ir à noite sozinho para correr, para me manter em forma. Mas é o que a NBA tem, né?